Olá, turminhas. Vamos dar início, então, à nossa apostila 3 de Ciências, no capítulo 11. Vocês devem ter percebido ao longo dos nossos estudos aí que existem cientistas em diversas áreas do conhecimento. E tanto na ficção quanto no mundo real, esses cientistas eles estão frequentemente realizando pesquisas e fazendo descobertas que acabam impactando o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. Basta pensar na quantidade de cientistas que estão nesse exato momento tentando encontrar uma vacina aí para esse vírus que está causando todo esse caos no nosso planeta. Um pesquisador muito importante na história da ciência é esse químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele foi o responsável por ter agrupado pela primeira vez os elementos químicos de uma forma mais organizada, em uma tabela denominada até hoje de tabela periódica dos elementos químicos. Nós vimos um pouquinho dessa tabela nas nossas aulas anteriores. A publicação da primeira versão da tabela periódica ocorreu no século XIX, mais precisamente em 1869. É claro que Mendeleev não trabalhou sozinho, houveram outros cientistas antes dele, que serviram de base para os estudos dele, assim como os estudos do Mendeleev posteriormente contribuíram para o desenvolvimento de outras pesquisas aí, possibilitando descobertas de novos materiais, além de avanços, não só na medicina como na tecnologia. Uma coisa interessante da gente perceber é que na tabela periódica do Mendeleev, se vocês observarem de forma mais cuidadosa, vocês vão ver que ele deixava alguns pontos de interrogação. Isso porque o Mendeleev ele acreditava que esses elementos químicos ainda surgiriam. Olha só que interessante isso, né? Com pouco conhecimento que Mendeleev tinha naquela época, ele ter descoberto aí nessa tabela por volta de 63 elementos químicos. Mas mesmo assim ele acreditava que essas lacunas deixadas por ele seriam preenchidas futuramente. E realmente foram. Se nós observarmos a tabela atualizada, na tabela atual nós temos 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Bem diferente dos 63 elementos químicos descobertos por Mendeleev, mas sem dúvida nenhuma ele foi o precursor aí dessa descoberta de tantos elementos químicos que formam hoje a tabela periódica. Hoje nós temos inclusive a tabela periódica ilustrada, que facilita muito, porque nela nós conseguimos visualizar a função de cada elemento químico na natureza. Bom, no capítulo 9, 10 e 11 mais ou menos, nós falamos um pouquinho sobre substâncias puras, sobre misturas. Nesse capítulo 11, nós vamos falar sobre a separação dessas misturas. Como que é possível separar os componentes de uma mistura? Diferentes processos aí de separação de misturas estão presentes em nosso cotidiano. Desde tarefas muito simples, como separar o feijão, que a mãe de vocês usa para fazer o almoço, ou até mesmo aqueles que impactam a sociedade. Um exemplo é o caso de Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha é um arquipélago que não possui água potável. Então, para ter água ali própria para o consumo, eles realizam um processo chamado dessalinização, que consta em retirar os sais da água do mar e torná-la própria para o consumo. Tá? Então, a dessalinização é um dos processos aí de separação de misturas utilizado através da destilação. Tá? Nós vamos ver um pouquinho dessa técnica e de outras técnicas de separação de misturas nesse capítulo. Mas antes disso, nós temos aqui dois copos. Um com uma substância pura, que é uma água sem sais, aí uma água destilada, lembra que eu já citei sobre ela nas aulas anteriores. E na outra nós temos uma mistura de água e uma pequena porção de sal. A olho nu, essa mistura é igual ao sistema constituído aí pela água pura, concordam comigo? Os dois são aí totalmente homogêneos aí, e praticamente iguais. Que método você utilizaria, então, para diferenciar esses dois copos aí? Lembrando que nenhum cientista tenta identificar uma substância experimentando o seu sabor ou sentindo o seu cheiro, gente.
tá? Isso é muito importante, porque eu não sei se nesse copo tem alguma substância tóxica ou tem alguma substância que vai afetar a mucosa do meu nariz. Então, sem sentir o cheiro e sem experimentar essas águas aí, como que vocês me diriam qual delas é uma substância pura ou qual delas é uma mistura? Escrevam isso para mim nas linhas da página 5 da apostila de vocês. Bom, vocês devem ter percebido aí que muitas vezes é difícil dizer quais são os componentes de um material apenas a olho nu, né? E é por isso que, além da observação, os cientistas utilizam vários recursos para descobrir o que forma um determinado sistema. Então, o que forma essa mistura, tá? Então, a matéria, ela possui algumas propriedades que podem ajudar a identificá-la. No caso das substâncias puras, essas propriedades serão constantes, ou seja, elas não vão variar, né? Porque nós sabemos que as substâncias puras são formadas apenas por moléculas do mesmo tipo. Mas no caso das misturas, as propriedades vão variar, porque eu não tenho diferentes materiais ali nessa mistura, eu não tenho diferentes substâncias nessa mistura. Então as moléculas são diferentes. Então essas moléculas também vão reagir de forma diferente. Uma dessas características que nós já vimos é a densidade. Então a densidade de uma mistura de água e sal, ela vai depender, lógico, da quantidade de sal dissolvida. Para o mesmo volume de água, quanto maior a quantidade de sal, maior será a densidade. Então a densidade, ela é um exemplo de uma propriedade da matéria que permite diferenciar uma substância pura de uma mistura. Mas ela não é a única. As substâncias puras apresentam uma outra característica bem marcante, que é a temperatura. Então, durante a passagem, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, um processo que nós sabemos que se chama fusão, a temperatura da substância ela não se modifica. Então, no caso da água no nível do mar, abaixo da temperatura de 0 graus, ela vai ser sólida, gelo. Concordam? Caso essa água congelada seja exposta a uma temperatura acima de 0 graus, ela vai começar a derreter, tornando-se líquida, né? Como eu disse, esse processo se chama fusão. E a temperatura em que a fusão ocorre é conhecida como PF, ponto de fusão. Então nós temos aqui a questão da densidade, né? Cada material, cada substância possui a sua densidade, nós vimos isso, e vimos também que para calcular a densidade eu vou usar essa fórmula química aí, massa sobre volume. E a outra característica, então, que nós podemos utilizar para separar as misturas aí é o ponto de fusão, que é a passagem da água do estado sólido para o líquido. Aqui vocês têm nessa tabela é o ponto de fusão e de ebulição. O que é a ebulição? É quando nós aquecemos, é quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Se esse processo for de forma bem lenta, né, ele é chamado de evaporação. Mas se eu coloco uma temperatura, uma fonte de calor, e essa passagem é feita de uma forma bem rápida, nós chamamos isso de ebulição. Então, o ponto de fusão e de ebulição, eles também vão nos ajudar, vão ser utilizados aí para separar as substâncias dentro de uma mistura. Essa propriedade de se manter a mesma temperatura durante a troca de estado físico não ocorre nas misturas, pois elas são formadas por mais de uma substância. Então, cada substância vai ter o seu ponto de fusão e ebulição. Ao contrário de uma substância pura, em que essa temperatura é constante, nas misturas nós vamos ter uma variação. Então, através de gráficos, fica fácil identificar quando é uma substância pura ou quando é uma mistura, devido a essas variações aí nesses pontos de fusão e ebulição. Nós vamos ver, então, algumas técnicas utilizadas para separação de misturas, tanto heterogêneas como homogêneas. Tá? Nós vamos ver dentro das heterogêneas a catação, a filtração, a peneiração, a decantação, a levigação e ventilação, a separação magnética e a dissolução fracionada. Nós vamos ver cada uma delas com calma. E dentro das misturas homogêneas nós temos a evaporação e a destilação, que pode ser simples ou fracionada, tá? Então nós vamos ver isso de forma mais calma agora ao longo desses capítulos. Vocês devem ter percebido que na natureza a maioria dos materiais é encontrado na forma de misturas, né, e não de substâncias puras. Então separar os componentes dessas misturas pode ser bastante útil
em diversas atividades. Uma dessas atividades é a obtenção do sal de cozinha, que nós vamos ver daqui a pouco com mais calma. E um outro é a fabricação de produtos que utilizam substâncias extraídas de plantas, como os óleos essenciais, os perfumes, enfim. Nós vamos ver isso com bastante calma. Algumas misturas podem ter os seus componentes separados aí de forma mais fácil, com o uso de procedimentos bem simples, e outros nós vamos ver que precisam de equipamento, nós vamos precisar de equipamentos laboratoriais e de procedimentos mais complexos. Então, a primeira técnica que nós vamos ver é a catação. Vocês já viram a mãe de vocês separando feijão antes de cozinhar? Então, esse processo de separar ali as impurezas que tem no feijão, os feijões mais velhos dos feijões novos, é um processo de separação de mistura heterogênea chamado catação. A catação também ela é bem útil nas cooperativas de reciclagem, né? Às vezes a coleta seletiva ela não é bem executada e os funcionários das cooperativas então precisam separar manualmente esses materiais recicláveis dos materiais orgânicos aí contaminantes. Então, tanto aí as usinas de reciclagem ou até mesmo a separação do feijão são exemplos aí de separação de mistura chamado catação. Um outro processo de separação de mistura heterogênea é a filtração, que ela é útil para separar, como eu disse, misturas heterogêneas de sólidos com líquidos ou de sólidos com gases. Tá? Então, nós vamos ver aí que diferentes objetos podem ser utilizados de acordo com cada situação. Um desses exemplos é o coador de café, que a mãe de vocês usa no dia a dia. O pó de café ele é uma mistura feita com vários componentes sólidos, né? Alguns desses componentes são solúveis na água quente e outros insolúveis. Então, para separar a parte solúvel da parte insolúvel, nós vamos usar um coador de café, feito de pano ou de papel ou de outros materiais. Então, ele vai funcionar como um filtro de malha muito fina, que vai deixar passar a água quente com a parte solúvel, né, e vai reter ali dentro do coador aquilo que não é solúvel na água quente, tá? E aí isso é descartável. O filtro de água. Hoje em dia nós não vemos mais esse tipo de filtro de barro aí, né? Deveríamos, porque esse filtro foi tido como o mais eficiente na filtragem da água. Mas infelizmente hoje esses filtros mais modernos, ou a gente já compra água em galão, então a gente quase não vê mais. Mas esse utensílio ainda presente em algumas residências, ele pode ser feito de diferentes materiais, né, como barro, como eu disse. E dentro dele vai existir um elemento filtrante chamado de vela, que vocês veem na imagem aí ao lado. Essa vela ela possui pequenos furos que permitem a passagem da água, mas retém as partículas sólidas, né, as partículas de maior tamanho. Então ele é um exemplo aí dessa técnica de separação do sólido com o líquido, chamado filtração. O aspirador de pó, vocês sabiam que o aspirador de pó também funciona como um filtro de ar? Enquanto o ar é puxado para o interior do aspirador, um saco de pano ou de papel retém toda a poeira. Nesse caso, tem-se o exemplo de uma filtração de uma mistura homogênea formada por sólido, né, que é a poeira, o lixinho que vai ali dentro dele, e os gases, né, do ar. E temos também os filtros de chaminé, utilizados aí em indústrias principalmente, né? As indústrias elas produzem partículas sólidas que podem poluir a atmosfera, como fuligem, por exemplo, né? Que resulta da queima dos materiais. E para evitar a poluição, então, as indústrias devem instalar esses filtros em suas chaminés, né? Esses filtros retêm as partículas sólidas e permitem a passagem do ar menos poluído. Em qualquer tipo de filtração, o material que passa pelo elemento filtrante é chamado de filtrado, como líquido no caso do café já pronto, tá bom? Então nós vamos parar por aqui e damos continuidade na próxima aula com outras técnicas de separação de misturas.